Este é um trabalho apresentado no curso de farmácia na instituição Unievangélica, constituindo a matéria de atuação farmacêutica sobre o tema distribuidoras de medicamentos. O objetivo deste vídeo é informar sobre a função dessas unidades, a atuação do farmacêutico nesta área e também as regras a serem seguidas por esses estabelecimentos. As distribuidoras de medicamentos tratam diretamente com os grandes laboratórios, comprando grandes quantidades, ou seja, seria um comércio atacadista. As distribuidoras recebem os remédios da indústria, armazenam-os e distribuem, não só nas quantidades solicitadas, mas também sobre as condições sanitárias estipuladas pelos órgãos competentes. São responsáveis por fornecer remédios para clínicas, farmácias, postos de saúde, enfermarias e hospitais. Essas empresas fazem a intermediação entre os laboratórios fabricantes de remédio e os compradores, como os citados. Esta atividade exige autorização da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, e, além disso, é preciso a presença de um farmacêutico responsável para supervisionar o armazenamento, manipulação e distribuição dos medicamentos. O farmacêutico é responsável pela fiscalização de todas as normas de boa prática e pela execução correta dos procedimentos dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. A sua presença passou a ser obrigatória depois de uma ação movida por distribuidoras de produtos hospitalares do Rio Grande do Sul contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para autorizar o trabalho de suas unidades durante o horário de funcionamento sem a presença de responsável técnico, que obteve decisão favorável em primeira instância, mas o entendimento foi reformado pelo redator do caso na primeira turma do STJ, e tornou-se então obrigatória a presença de um profissional farmacêutico nas distribuidoras durante todo o período de funcionamento. As atividades que o farmacêutico tem a responsabilidade de realizar são a qualificação de fornecedores e agentes de carga, controle de limpeza do local e dos veículos, realizar treinamentos para toda a equipe, renovação das licenças sanitárias e a renovação do controle de pragas e o controle da temperatura e umidade do estoque dos veículos. Dentre as responsabilidades do farmacêutico, destaca-se o controle da temperatura e umidade. Essa atividade deve ser diária, pelo menos 3 vezes ao dia. Por isso, o transporte de produtos farmacêuticos deve ser feito em veículos apropriados, específicos e climatizados. O farmacêutico precisa estar atento ao momento de carregamento dos veículos, pois existem cargas que podem ser potencialmente danosas aos produtos farmacêuticos, como, por exemplo, produtos radioativos, corrosivos, solventes orgânicos, produtos que exalam odores fortes, produtos que podem molhar as caixas, alimentos e etc. A maior dificuldade enfrentada pelo farmacêutico é adequar o fluxo do trabalho à legislação. Normalmente, utilizam a forma com menor custo para fazer o produto chegar ao destino. Outra dificuldade é adequar a estrutura da empresa às normas sanitárias, pois às vezes demanda custos, o que nem sempre é de agrado dos donos da empresa. Dos 221.258 farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia, 4.436 trabalham em distribuidoras, o que corresponde a 2%. Para trabalhar em uma distribuidora, o profissional precisa ter conhecimento aprofundado em legislação sanitária nacional e internacional, aptidão para tarefas administrativas, competência para liderar, comunicar-se e gerir, e capacidade de negociação, junto a empresas privadas e órgãos governamentais. Para abrir uma distribuidora de medicamento, é preciso ter ótima relação com a indústria farmacêutica, alto nível de serviço usando processos avançados que assegurem a qualidade e a regulação dos estoques, e ainda grande capacidade, agilidade e simpatia na comunicação, feita com seus consumidores. No ano de 2009, as distribuidoras de medicamentos vendiam aproximadamente 13 bilhões, sendo quase 1 bilhão nas vendas de genéricos. O imóvel precisa ser bem arejado, com espaço mínimo de 150 metros ao quadrado, com piso frios tipo cerâmica e lavável. Deve estar livre de umidade e tudo aquilo que possibilite a presença de insetos. Todo esse espaço vai ser dividido entre área administrativa, armazenagem e loja.
é preciso ter um administrador, que é o dono do estabelecimento, um responsável pelas compras dos medicamentos, equipe de telemarketing, de vendas, representantes comerciais e de distribuição. O distribuidor de medicamentos de pequeno porte tem as farmácias, empresas e postos de saúde da região em que estiver instalada como cliente. Já aquelas de médio e grande porte podem atender a hospitais e grandes centros médicos.